Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pela sua vida. Você que está aí do lado de lá, no Facebook ou no YouTube, estamos ao vivo, 19h35 aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Um convite especial a você que está do lado de lá, aí ao vivo no Facebook e no YouTube. Venha estar conosco às quartas-feiras, 19h30, e aos domingos, às 18 horas, culto de louvor, adoração, graça e apostolado, tá? Quarta-feira, 19h30, e aos domingos, às 18 horas. Bíblia, papel e caneta, porque antes de ministrar a segunda parte da palavra nessa noite, eu quero orar por você e pelos que vão me ouvir e me assistir. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo ressuscitado e para a tua glória, revela a tua palavra aos que vão me assistir, aos que vão me ouvir, hoje, amanhã, semana que vem, o mês que vem. Revela a tua palavra, para que se cumpra o que está escrito, que a sua palavra não volta para o Senhor vazia. Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Manifesta a tua glória pelo Espírito Santo que habita nos teus filhos, pelo Espírito do Senhor que habita nas tuas ovelhas. Revela a tua palavra para a tua glória. Eu oro e te peço, eu intercedo pela tua igreja, pelo teu povo em toda a face da terra. Está escrito, Senhor, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Todos vão ouvir agora a tua palavra. Então, Senhor, que o entendimento seja dado. É o que eu oro para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, para que todos entendam e compreendam que a tua palavra é viva, poderosa, eficaz e que não volta para o Senhor vazia. E que o meu trabalho no Senhor não é em vão. Oro, intercedo para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assim seja. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Graça e paz aqui em Santo André. Pode se assentar. Graça e paz a todos vocês. E graça e paz a vocês aí no Facebook e no YouTube ao vivo. Hoje é a segunda parte. Virou até livreto, hein? O rei de Tiro, Adão e Lúcifer. Hoje é a segunda parte. Tá aqui, ó. O rei de Tiro, Adão e Lúcifer. Está aqui, ó. Hoje, a segunda parte. Olha, essa mensagem foi tão importante que virou livreto. Virou livreto. Essa mensagem foi e está sendo tão importante que já alcançou e tem transformado centenas de ovelhas de Jesus. Quantos testemunhos eu recebi nessa semana? Por e-mail, por WhatsApp, por telefone, ao vivo, face a face. Essa mensagem, ela é transformadora, revolucionária. O rei de Tiro, Adão e Lúcifer. É uma mensagem impressionante. O que o Espírito Santo está falando e revelando as ovelhas de Jesus, a igreja de Cristo. O rei de Tiro, Adão e Lúcifer. Virou até um livreto. Virou um livreto com toda a mensagem aqui nesse livreto. Hoje será a segunda e última parte. Eu quero concluir essa mensagem que tem por tema o rei de Tiro, Adão, diabo ou Lúcifer, né? Lúcifer no céu, diabo na terra ao ser expulso. Hoje eu quero concluir essa ministração extremamente profética de Ezequiel,
capítulo 28. É verdade que eu não vou ler tudo de novo, o Ezequiel 28. Entra no nosso site www.graciaapostolado.com. No link Apostolado da Semana, você vai encontrar essa mensagem lá, o Rei de Tiro. Ou então, se inscreva no nosso canal. Entra no YouTube, procura lá Ministério Graça e Apostolado. Se inscreva no nosso canal, tá? Se inscreva para você receber o apostolado. Se inscreva, ativa o sininho, dá um like lá, dá um joinha, para que você receba o apostolado da semana, através do nosso canal no YouTube. Procura no YouTube Ministério Graça e Apostolado, já se inscreva, já clica lá, para que você me ajude a pregar, a compartilhar e levar o evangelho genuíno da graça de Deus em Cristo e do apostolado de Paulo, o apóstolo dos gentios, tá? Então hoje eu não vou ler de novo o Ezequiel 28. Para isso, se você deseja ouvir de novo, entra no canal do YouTube, Ministério Graça e Apostolado, e ouve de novo a primeira parte. Hoje é a segunda e última parte, é a conclusão. Olha, na primeira parte eu disse que Deus tinha me dado, ou que eu tinha feito 5 anotações. Minha caneta já sumiu, não está aqui. Eu disse na parte 1 que eu tinha feito 5 anotações de Ezequiel 28. E a primeira que eu tinha dado... Aliás, eu quero que você pegue aí, ó. Pega a sua Bíblia, papel e caneta. A caneta aqui, ó. Pega o seu caderno. É bom que você tenha um caderno, tá? Um caderno escrito MGA, Ministério Graça e Apostolado. Coloca lá, apostolado, ou estudos em graça. Adquira um caderno, uma caderneta, um caderno, e toda quarta e domingo você vai anotando e vai recebendo apostolado. Isso é, segundo a Pedro 3,18, isso é crescer em graça, tá? Então procura ter um caderno para que você receba o apostolado. Na primeira parte desta mensagem, o Rei de Tiro, eu falei que tinha feito 5 anotações desta mensagem, 5. A primeira eu já dei, mas vou falar de novo. Hoje eu vou te mostrar as 5 anotações. Hoje eu não vou ler Ezequiel 28. Hoje eu vou te explicar o que é Ezequiel 28. Hoje eu vou te explicar por que Deus fala daquela forma. Hoje eu vou te explicar, e o apóstolo Paulo vai me ajudar, é através dele que eu vou te explicar por que Deus fala dessa forma, profeticamente. Então, hoje eu vou falar sobre as 5 anotações que eu fiz da revelação que eu recebi de Ezequiel 28 sobre o rei de Tiro, tá? Que na verdade, através da história do rei de Tiro, Deus fez uma analogia sobre Adão e Lúcifer. É o que foi ministrado na primeira parte, tá? Então, Bíblia, papel e caneta, anote no seu caderno aí, ó. Eu fiz 5 anotações de Ezequiel 28, da revelação que Deus me deu. Primeira anotação. Primeiro é preciso entender e considerar que Deus fala de uma forma profética. Eu tenho uma pessoa que me mandou um WhatsApp e falou: pastor, eu já assisti essa mensagem 5 vezes. Ele falou, eu já assisti 5 vezes. O outro falou assim, eu assisti 3. Uma irmã disse, eu já assisti 4 vezes essa mensagem. De tão importante que ela foi e está sendo. Você acha no YouTube, anote lá. Cuidado com imitações, hein? Cuidado com pessoas que estão aí retrucando, imitando os meus temas. Cuidado com os falsários, hein? Cuidado. O rei de Tiro, Adão e Lúcifer. Ministério, graça e apostolado. O rei de Tiro, ministério, graça e apostolado. Cuidado com os falsários que estão aí copiando os meus temas para ficar combatendo e rebatendo com heresias. Cuidado, hein? Ministério, graça e apostolado é patente. Patenteado. Procura no YouTube Ministério Graça e Apostolado. Você vai achar essa mensagem feita por mim. Eu só respondo pelo que eu falo. Então, eu fiz 5 anotações. A primeira anotação que eu fiz de Ezequiel 28 é que é preciso entender e considerar que Deus fala de uma forma profética. Está claro, irmã? Está claro aí, abençoados? Deus, o Criador dos céus e da terra, ele fala de uma forma profética. Por quê? Porque ele quer falar assim. Porque ele quis falar assim. É o jeito dele, é o modo dele.
Como eu disse, assim como nós, brasileiros, falamos de uma forma portuguesa, que é a língua portuguesa, o americano fala de uma forma inglesa, o japonês fala de uma forma japonesa, Deus fala de uma forma profética. É o jeito dele. Amém? Consegue entender? É o jeito de Deus, é esse. Em toda a Bíblia, não é só em Ezequiel 28 que eu li, que ele fala de uma forma profética. Em toda a Bíblia, Deus fala de uma forma profética. É o modo de Deus se expressar. Amém? Essa foi a primeira anotação que eu fiz. A segunda anotação, escreva aí no seu caderno aí, ó. Deus usa um fato real, um acontecimento real, para falar com o seu povo, de geração a geração. Essa foi a segunda anotação que eu fiz da revelação de Ezequiel 28. Então, hoje eu não vou ler Ezequiel 28. Hoje eu não vou pregar Ezequiel 28. Hoje eu não vou te explicar sobre Ezequiel 28, porque eu já fiz na primeira parte. Hoje eu vim o quê? Falar sobre as 5 anotações da revelação que Deus me deu sobre Ezequiel 28, sobre a primeira parte. Hoje é a segunda e última parte. Então, 5 anotações. Primeiro, é preciso entender e considerar que Deus fala de uma forma profética. Segunda anotação, Deus usa um fato real. O rei de Tiro foi um fato real. Era algo que aconteceu mesmo. Então, segunda anotação, Deus usa um fato real para falar com seu povo, de geração em geração. É assim que Deus faz. Isso é genuíno, verídico, verdadeiro, porque Deus pega uma história que você não tinha nem nascido, porque o rei de Tiro nós não tínhamos nascido, é antes de Cristo. E o interessante da forma que Deus fala sobre o rei de Tiro, que está na velha aliança, que está em Ezequiel 28. Mas como Deus fala de uma forma profética, para ele, na mente de Deus, independe se está o assunto na velha aliança ou na nova aliança. Para Deus independe. Eu poderia estar lendo Coríntios, Efésios, Gálatas, Tessalonicenses. Deus fala de uma forma profética. Então, o segundo item que eu anotei aqui, Deus usa um fato real. Aprendam isso, você tem uma Bíblia? Deus usa um fato real para falar com o seu povo. Humanamente falando, Deus pegou um gancho. Ele foi falar com Ezequiel sobre o rei de Tiro, e eu expliquei isso na parte 1. De repente ele já pôs o Adão no meio, e de repente já falou de Lúcifer também. Está percebendo? O que Deus fez? Ele aproveitou de um fato real. Está percebendo? Que nós, na verdade, eu, você, nós, a igreja, nós não temos nada a ver com o rei de Tiro. O que a senhora tem a ver com o rei de Tiro? Nada, eu nem sei quem foi. Só sei que foi um rei da cidade de Tiro. Mas nós não temos nada a ver com o rei de Tiro, humanamente falando, ou teologicamente falando. Agora, Deus, primeira anotação, ele fala de uma forma profética. Segunda anotação, Deus usa de um fato real para falar com o seu povo, de geração em geração. Ou seja, o que aconteceu em Ezequiel 28, nós estamos no ano de 2020, no século 21, e Deus ressuscitou essa história e através de uma revelação, de um mover do Espírito Santo, de uma forma profética, falou a nós também nesses nossos dias. Não foi? De um assunto que humanamente nós não temos nada a ver, humanamente nem foi dirigido a nós, gentios, mas Deus pegou de uma forma profética, falou-nos sobre aquele assunto, usando a história real do rei de Tiro, e fez uma analogia e falou conosco. Terceira anotação. Olha, essa aqui é todo crente na face da terra tem que entender isso aqui. Terceira anotação. Daqui a pouco eu vou ler alguns textos, tá? Mas primeiro eu vou te dar o resumo do preâmbulo. Vou te dar um resumo da revelação que Deus me deu. É isso que eu vim fazer nessa noite, tá? Te dar um resumo, porque a revelação já está na parte 1.
A revelação está aqui, ó. A revelação está na parte 1. No YouTube, Ministério Graça e Apostolado Rei de Tiro. Ou no nosso site, graçaapostolado.com, no link Apostolado da Semana, o Rei de Tiro. Então, a revelação está aqui, na parte 1. Hoje, eu vim te dar um resumo de como o que Deus fala. Eu vim te dar um resumo da revelação que Deus me deu. Então, eu fiz 5 anotações. Depois que eu ler essas 5, eu vou dar alguns textos que faz parte da revelação do Rei de Tiro. Tá? Então, o terceiro item que eu anotei: é preciso entender a linguagem da Bíblia. Anote aí no seu caderno, tá? Eu fiz 5 anotações. Essa é a terceira. É preciso, isso para todo o povo de Deus, dependente se está em graça, se está na lei. Essa frase é para todo o povo de Deus. É preciso entender a linguagem da Bíblia. Tá claro aí? Bom, na Bíblia, essa aqui é a Bíblia. Na Bíblia tem a palavra de Deus. E Deus fala de uma forma profética. Terceira anotação que eu fiz: é preciso entender a linguagem da Bíblia. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você for na letra de Ezequiel 28, tem nada a ver com a gente. Está claro ou não está claro? Só que Deus fala de uma forma profética. E quando há uma revelação ao profeta, então Deus, segundo a sua vontade, pode falar com o seu povo, que é a igreja. Nesses dias, no século 21. Então é preciso, a terceira anotação que eu escrevi, é preciso entender a linguagem da Bíblia. A Bíblia tem uma linguagem própria dela. Esquece se foi hebreu, se foi judeu, esquece isso aí. A linguagem da Bíblia é uma linguagem profética. Por isso que a Bíblia nunca fica velha. Quem está entendendo? O que Paulo disse? Que ainda que o nosso homem exterior se corrompe, o interior, que é o Espírito, se renova a cada dia. O que Paulo disse em Hebreus 4? Que a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Então, é preciso você entender a linguagem da Bíblia, porque a Bíblia, ela tem uma linguagem profética. Independente se ser na velha aliança ou na nova aliança, a linguagem da Bíblia é profética, porque a Bíblia foi escrita por profetas. Tá claro? Se não profetas de ministério mesmo, porque Mateus não era um profeta, Marcos não era um profeta, Lucas não era um profeta. Se não eram profetas de ministério, de ofício, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, pelo menos foram inspirados pelo Espírito Santo. É o que Pedro disse. Então a linguagem da Bíblia, ela é profética. Escrita por profetas. E os que não eram profetas, inspirados profeticamente pelo Espírito Santo. Tá claro? Isso justifica e deixa claro porque que a Bíblia nunca fica velha. Geração vem, geração vai, mas a palavra permanece para sempre. Amém? Então, a terceira anotação que eu fiz, é preciso entender a linguagem da Bíblia. Porque na Bíblia, isso aqui não é uma Bíblia? Na Bíblia tem a palavra rema de Deus. Foi o que aconteceu com Ezequiel 28. Ezequiel 28 está no Logos, ou seja, está na escrita. Quem tiver uma Bíblia na face da terra, independente da versão ou tradução, terá Ezequiel 28, que é o Logos. Mas a terceira anotação que eu fiz pelo Espírito Santo, é preciso entender a linguagem da Bíblia, porque na Bíblia tem a palavra rema de Deus, que é uma palavra revelada. Tá claro? E Ezequiel 28 foi revelado. Agora é verdade, teólogo, se você for na letra de Ezequiel 28, não tem nada a ver com o que eu preguei e falei. Porque eu não falei a letra Logos, eu falei a revelação, rema,
que vem da parte de Deus, que não vem de um teólogo, não vem de um pastor, não vem de um curso de seminário. Essa rema, a revelação da palavra, ela não vem de homem algum. É o que Paulo disse em Coríntios 2, é uma sabedoria predestinada, oculta em mistério, que é a palavra rema de Deus. Agora, se você é criança em Cristo, é um menino em Cristo, e vai na letra, você vai falar, não, mas não é isso. Mas você tem que entender a linguagem da Bíblia. A terceira anotação que eu fiz, a Bíblia tem uma linguagem profética. A primeira anotação que eu fiz, Deus fala de um modo profético. Ou você não entende um pregador usado, inspirado pelo Espírito Santo? O que eu estou querendo dizer? Um pregador, um ser humano, não quer falar pregador? Um ser humano inspirado pelo Espírito Santo, movido, como Estevão, em Atos 6, em Atos 8. Um ser humano inspirado, movido pelo Espírito Santo, ele usa a letra só como uma base. Mas na verdade, ele não está falando da letra. Ele está falando do que está no coração de Deus. Pegou? Que é a palavra rema. Parece que tem pessoas que vão morrer sem entender isso que eu estou falando. Então não adianta você me combater, não adianta confrontar, não adianta nada, porque eu não estou falando da letra de Ezequiel 28. O Logos, a escrita de Ezequiel 28, fala da história humana do rei de Tiro. Você acha que eu não sei disso? Mas eu não estou falando da letra. Eu não vim dar uma aula de teologia. Eu estou falando profeticamente, inspirado por Deus. Então, hoje é a segunda parte. A parte 1, eu não dei uma aula teológica. Eu não vim dar uma aula de teologia para falar da letra e da história cronológica da letra. Não é isso. Um profeta fala de um modo profético, daquilo que está no coração de Deus, que lhe foi revelado. E o que me foi revelado está lá na parte 1. Está até em livreto, ó, que já está impactando centenas de filhos de Deus na face da terra. Essa mensagem transformadora, ela está impactando os crentes da lei, em graça, está impactando. Por quê? Porque o que está aqui não é o que está aqui. O que está aqui é logos, é escrita, é letra. O que está aqui é rema, é revelação. Infelizmente tem alguns aí que parece que não entendem, não sabe nem o que é revelação, ou não sabe o que é palavra profética, ou não sabe o que é inspiração de Deus. Corre em 1 Coríntios 2. Eu não ia dar texto agora, mas eu sou obrigado a dar. Abre em 1 Coríntios 2. Olha o que Paulo falou. Agora é verdade que você tem que ter o Espírito de Deus para compreender as coisas de Deus. Porque se você está na lógica, na razão, na letra, então você não vai me entender nunca. E aí vai perseguir até o fim da sua vida mesmo, né? 1 Coríntios 2. Olha aí, ó. 1 Coríntios capítulo 2. Olha o que Paulo falou. Ou pelo menos perceba a respeito do que Paulo está falando. 1 Coríntios 2, versículo 6. 1 Coríntios 2, 6. Paulo diz: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Que sabedoria que é essa que Paulo falava? 1 Coríntios 2, 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Que sabedoria é essa que Paulo falava? Vamos continuar o texto. 1 Coríntios 2, 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo. Ou seja, não a sabedoria da letra. A sabedoria deste mundo é a sabedoria da letra. Quem tem uma Bíblia na face da terra achará facilmente Ezequiel 28. É só ler. Mas Ezequiel 28 apenas escrito como história é sabedoria deste mundo.
Eu não estou falando sabedoria desse mundo. Eu estou falando sabedoria de Deus oculta em mistério. Ou seja, revelação. Ou seja, a palavra rema que sai do coração, da boca de Deus. A palavra revelada. Amém? Não adianta falar assim, mas em Ezequiel 27, não adianta falar de Ezequiel 27. A palavra rema está em Ezequiel 28. Não interessa o que está no 27, no 29, no 30. Isso não interessa. O que Deus falou, o que Deus revelou é Ezequiel 28. Do 1 até o 19. Foi isso que foi revelado. Amém? E o que foi revelado está registrado para sempre. Quando eu não estiver mais aqui, estará registrado. Outras gerações receberão a revelação de Ezequiel 28. Agora, aqui, no papel da escrita, é sabedoria desse mundo. Não precisa ser profeta para achar Ezequiel 28 na Bíblia. Não precisa ser apóstolo. Não precisa nem ser crente. Não precisa nem ser ovelha. Pega uma Bíblia e você vai achar Ezequiel 28. Mas o que Paulo disse em Coríntios 2,6? Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não, falamos, olha lá, tá aqui, ó, tá até registrado. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, que sobre Ezequiel 28 nos foi revelada. Tá claro ou não tá claro? Tá claro ou não tá claro? Ezequiel 28 na Bíblia é logos, é letra, é escrita. Não precisa ser crente para achar Ezequiel 28, para ler Ezequiel 28. Agora, o que está aqui, a revelação de Ezequiel 28 é diferente. Aqui é logos, é letra, é escrita. Aqui é rema, é palavra revelada por Deus. Coríntios 2,7 é uma sabedoria que estava oculta em mistério e que foi revelado. Está claro ou não está claro? Quem reconhece a Deus, aplaude ao Senhor. Quem reconhece a Deus. 1 Coríntios 2,7. Falamos a sabedoria de Deus oculta. Alô? Se está oculta, está oculta. Alô? Olhem para mim. Se está oculta, não está aqui na Bíblia. Está claro ou não está claro? Ezequiel 28 está na Bíblia. Mas a sabedoria de Deus está oculta em mistério. 1 Coríntios 2,7. Lamentável alguns que se dizem crentes, pior quando se diz pastor e não entende o que eu estou falando. Lamentável, uma vergonha. Uma vergonha quem não entende o que eu estou falando. Essa explicação que aqui é letra, é escrita, é logos, e o que está aqui é rema, é revelação. Lamentável quem não entende isso. Uma vergonha. Porque quem tem o Espírito de Deus, lê na sua Bíblia, Coríntios 2, versículo 12. Pula para o verso 12. 1 Coríntios 2,12. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para quê? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que é dado, olhem para mim, o que é dado gratuitamente por Deus. Isso aqui é uma revelação que me foi dado, nos foi dado gratuitamente por Deus. Agora, a Bíblia, a letra da Bíblia, é só você comprar uma Bíblia que você vai achar Ezequiel 28. Agora, isso aqui não, isso aqui é uma revelação que nos foi dada gratuitamente por Deus. Dá um sinal quem consegue entender isso. Para mim é normal entender isso. E eu penso que para um crente tem que ser normal. Eu penso que para quem tem o Espírito de Deus tem que ser normal entender isso. Ou você não entende ou não sabe que Deus é o mesmo. Que Ele fala, que Ele se manifesta, que Ele tem vontades, que Ele tem propósitos. Você não entende isso? Uma vergonha um crente, pior se dizer que é pastor, se não entende isso. Que Deus se manifesta, que Deus fala, que Deus age, que Deus se move.
Eu fico envergonhado. Eu não posso nem pensar que exista alguém que se diz pastor que não entenda isso. Que Deus se move, que Deus opera. Efésios 3:20, Ele opera. Ele faz infinitamente além. Coríntios 2:14, Ele se manifesta através de nós. Eu não posso nem pensar que alguém se diz crente ou cristão não entenda isso. Que não perceba que a letra é a letra. Logos, escrita. E que a revelação, Coríntios 2:7, é a sabedoria de Deus oculta em mistério. Olhem para mim. Aqui está a Bíblia, Editora Vida, mas eu tenho outras Bíblias. Pode ser outra versão, eu tenho várias Bíblias aqui. Aqui está a Bíblia. Todas as Bíblias têm Ezequiel 28. Na letra, na escrita. Agora a revelação, a rema, não está na Bíblia. Mas Paulo disse que ela existe. Paulo disse que a revelação existe. Paulo disse que a palavra rema, que sai da boca de Deus, existe. Coríntios 2:7. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Para aí. Olha Coríntios 2:7. Olha com seus olhos. Enxergue. Vê se você consegue enxergar o que eu estou enxergando aqui. Ó. Coríntios 2:7. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Para aí. Se está oculta em mistério, como que eu vou falar essa sabedoria? Coríntios 2:7. Se a sabedoria de Deus está oculta, escondida, ela está oculta em mistério, como é que eu vou falar? Só se Deus me revelar. Está claro ou não está claro? Porque se Ele não revelar, eu não tenho a sabedoria de Deus, porque ela está oculta em mistério. Eu só tenho a letra, eu só tenho logos, a escrita. Que aí qualquer pinguço, qualquer cachaceiro que pegar uma Bíblia vai achar Ezequiel 28. Não precisa nem ser cristão para encontrar na Bíblia Ezequiel 28. Quem está entendendo? Eu fiz 5 anotações. Primeiro, vê se você está anotando no seu caderno. Você tem que anotar essas anotações. Escreva aí, ó. Primeiro, é preciso entender e considerar que Deus fala de uma forma profética. Não sou eu. Deus fala de uma forma profética. Segundo, Deus usa um fato real, um acontecimento, para falar com o seu povo. E Ele faz isso de geração em geração, porque a nossa geração vai morrer, vai vir outra geração. Como a geração do rei de Tiro já morreu faz tempo. E ó Deus usando a palavra daquele tempo para nós. Está claro ou não está claro? Então é preciso o quê? Entender que Deus usa um fato real. Não é história da caronchinha, aconteceu mesmo. O Ezequiel 28 está registrado na Bíblia. Foi um fato que aconteceu. Então, segunda anotação. Deus usa um fato real para falar com o seu povo. Terceira anotação. São 5. Terceira. É preciso entender a linguagem da Bíblia. E qual é a linguagem da Bíblia? Uma linguagem profética. Porque a Bíblia foi escrita por profetas ou pessoas que foram inspiradas pelo próprio Deus. Se foi inspirada por Deus, então a pessoa falou e escreveu de um modo profético. Porque Deus fala de um modo profético. Tá claro? Quarta anotação. Daqui a pouco eu vou ler outros textos. Quarta anotação. Os que estiverem debaixo do apostolado vão entender tanto a escrita quanto a revelação. É verdade que os que estão no mundo tomando cachaça, usando droga, estão aí, eles não vão entender nunca. Claro que não vai entender. Por quê? Porque Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se não estão ouvindo nem a letra, porque estão vivendo na carne, no mundo, em desejos e concupiscências, se não entendem nem a letra, porque não ouviram nem a letra, como que entenderão a revelação? Quando? Quando e como? Nunca. Agora, quarta anotação que eu fiz. Os que estiverem debaixo do apostolado, entenderão. Tem promessa para isso. Abra sua Bíblia do lado de Ezequiel, Daniel capítulo 12. Abra sua Bíblia aí.
Daniel, do ladinho de Ezequiel, vizinho de Ezequiel. Daniel, capítulo 12. Daqui, eu já achei. Ó. Do lado de Ezequiel, do lado direito. Daniel 12, versículo 10. São 5. Quarta anotação que eu fiz da mensagem passada sobre o rei de Tiro, de Ezequiel 28. Primeira anotação. É preciso entender e considerar que Deus fala de uma forma profética. Como foi falado na mensagem, na parte 1. Segunda anotação. Deus usa um fato real para falar com o seu povo. Isso é de geração em geração. Segunda anotação. Terceira anotação. É preciso entender a linguagem da Bíblia. A linguagem da Bíblia. Que é uma linguagem profética. Não é uma linguagem acadêmica. Não é uma linguagem secular. Não é uma linguagem presidencial. É uma linguagem profética a Bíblia. A Bíblia é um livro profético. Está claro ou não está claro? A Bíblia não é um livro de geografia. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro profético. Pois nela contém a palavra de Deus. A letra, logos, e a rema, a revelação que é dada a quem Deus quiser, segundo a sua vontade. Eu conheço pessoas que já nasceram, já morreram sem ter a revelação. Está claro ou não está claro? Quem que vai mexer nisso aí, se Deus é soberano? Daniel 12. Quarto item, quarta anotação, os que estiverem debaixo do apostolado entenderão. A Bíblia tem uma linguagem profética. Deus fala de uma forma profética. Agora, quem estiver debaixo do apostolado vai entender tudo que for pregado e ensinado. Olha o que Daniel diz. Daniel 12, verso 10. Marca na sua Bíblia. Daniel 12, 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente. Ou seja, ímpio é ímpio. Está no mundo, nasceu para ser ímpio, vai nascer, crescer e morrer ímpio. Os ímpios procederão impiamente. Daniel 12, 10. Nenhum dos ímpios entenderá o que eu estou pregando aqui. Nenhum dos ímpios entenderá a revelação que eu estou trazendo aqui, que está até, além de estar gravada, filmada, em áudio, no YouTube e agora escrita. Mas, mesmo assim, nenhum dos ímpios entenderá. Ô pastor, será que você é um ímpio? Você não entende ou é o quê, hein? Você não tem o Espírito de Deus? Então não é pastor. Então é lobo. Porque Mateus 7,15, Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas. Mateus 7,15. Disfarçado em ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Será que você é um lobo? Já estou de olho em você, hein? Porque você não entende? Daniel 12, 10. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Está claro ou não está claro? Então você que entende a revelação, por Deus, pela boca de Daniel, é chamado de sábio. E você que não entende a revelação, por Deus, pela boca de Daniel, é chamado de ímpio. Não posso fazer nada, é o que está escrito. Daniel 12, 10 fala sobre dois tipos de pessoa: o ímpio e o sábio. Eu não posso crer que um pastor, que um homem, que uma mulher que tem o Espírito de Deus não entende a revelação. Eu não consigo crer nisso aí. Não consigo crer. Ou então não tem o Espírito de Deus. Por quê? Por causa de Romanos 8,16, onde Paulo diz que o mesmo Espírito testifica que somos filhos de Deus. Se não está testificando, então eu tenho um Espírito, você tem outro? Ou você não tem um Espírito? Como diz Romanos 8,9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Será que é isso? Será que é por causa disso que você não entende? Porque você não tem o Espírito de Cristo? Porque com quem eu falo entende. Eu prego aqui, todo mundo entende. Eu vou no YouTube, todo mundo entende. Eu vou no WhatsApp, todo mundo entende. Um ou outro que está rebatendo, combatendo, será que você não tem o Espírito de Cristo? Porque a Bíblia é a mesma para todos. E o Espírito Santo é o mesmo para todos. Eu estou te explicando nessa segunda parte por que Deus falou daquela forma na primeira parte.
Porque Deus fala de um modo profético. Você está entendendo? Você está compreendendo? Se você tiver o Espírito Santo, você vai entender. Você vai compreender. Não venha com a letra. A letra todo mundo tem. O assunto aqui não é letra. O assunto aqui não é teológico. O assunto aqui é rema, é revelação. E quem tem o Espírito de Deus entende as coisas de Deus. Tá claro? Jesus disse: se Satanás expulsa Satanás, como subsistirá o seu reino? Porque falaram que Jesus expulsava demônio pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. E ele falou assim: então não estou entendendo que se Satanás... Eu tenho o diabo na minha vida? Ele falou: então eu faço isso porque eu tenho Beelzebu? Ora, então não estou entendendo. Jesus disse: se Satanás expulsa Satanás, como subsiste o seu reino? Ou seja, se a Bíblia é uma para todos, o Espírito Santo é um para todos, como que você não entende? Como que você não entende se a Bíblia é uma só? O Espírito Santo é um só. E eu estou te explicando o que é, porque eu não tenho essa obrigação, hein? Eu não tenho essa obrigação, você sabia disso? Você sabia que os profetas na Bíblia pregaram, ensinaram, deixaram registrado, morreram e foram embora e acabou? Ninguém explicou nada. Eles escreveram e foram embora. Eu não tenho obrigação de explicar a primeira parte. Não tenho obrigação nenhuma. Preguei, ponto final, acabou. Quem crê, crê. Quem não crê, fica assim. Porque Daniel 12:10 diz, nenhum dos ímpios entenderá. Os sábios entenderão. Então poderia ter pregado, acabou. Você quer crer, crê. Você não crê, problema seu. Foi revelado para mim. Você não crê, problema seu. Mas eu gosto das coisas nos seus mínimos detalhes. Eu vim fazer a segunda parte. Para te explicar a primeira. E se não aceitar, problema seu mesmo. Aí pega a sua viola e vai tocar em outra paróquia. Tá bom? Simples assim. Quarta anotação. São 5. Estou chegando lá. Quarta anotação. Os que estiverem debaixo do apostolado entenderão. Daniel 12:10. Daniel diz que os sábios entenderão. Os ímpios não. Tá claro ou não tá claro? Agora vamos chegar onde eu quero chegar. 1 Coríntios capítulo 12. Abre aí. 1 Coríntios capítulo 12. São 5 anotações que eu fiz da mensagem da primeira parte sobre o rei de Tiro. Essa eu não prego mais na minha vida, hein? Você sabia? Tá gravado, tá filmado. Pastor, eu queria entender sobre o rei de Tiro. Passa o link para ele e ouve a mensagem 1 milhão de vezes, até Deus se revelar. Se for ímpio, Daniel 12:10, nenhum dos ímpios vai entender. Se for sábio, Daniel 12:10, os sábios entenderão. Essa mensagem nunca mais eu vou pregar ela na minha vida. Você sabia disso? O rei de Tiro, nunca mais na minha vida eu vou pregar sobre ela. Por quê? Tá gravada, tá filmada, tá até em livreto, tá aqui, Não preciso pregar de novo. Foi uma revelação dada, tá registrado. Não preciso pregar de novo. Eu queria tanto entender, passa o link para ele do rei de Tiro. Onde eu falo de Ezequiel 28. Ali está debaixo da unção. Ali foi inspirado pelo Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Se alguém me ligar lá em casa, se alguém mandar um WhatsApp, pastor, eu queria entender Ezequiel 28. Você acha que eu vou ficar 1h30 pregando tudo de novo só para ele? Claro que não, né? Passa o link para a pessoa vai ouvir. Não entendi, ouve de novo. Se ouvir 500 vezes e não entender, já vou pensar que é ímpio, hein? Porque Daniel 12:10, os ímpios não entenderão, os sábios entenderão. O sábio, 1, 2, 3 já entendeu. Porque tem o Espírito de Deus. Tá claro ou não tá claro? 1 Coríntios 12, verso 28. 1 Coríntios 12, verso 28. Vê aí se fica claro para você, hein? Porque para mim tá claríssimo. Como aquele relógio corre, né? Como aquele relógio, o relógio não dá um tempo para mim, né? Tá quase na hora de acabar, já nem falei nada. 1 Coríntios 12, 28. Bíblia, papel e caneta. Vamos ver o que Paulo falou. 1 Coríntios 12, 28. Paulo diz: a uns, não é a todos, a uns, Bíblia Vida, pôs Deus na igreja. Bíblia Scofield, versão atualizada, estabeleceu Deus na igreja. Eu tenho as duas versões.
1 Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Foi Deus que fez isso, não foi eu, hein? Isso aqui não é doutrina do MGA. Foi Deus que fez isso, revelado a Paulo. Paulo não sabia disso. Deus revelou a Paulo, Paulo escreveu 1 Coríntios 12, 28. Eu sei disso porque Deus revelou a Paulo. Coríntios 12, 28. Que a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e tem uns bobão aí que fala que não existe mais profeta, né? Puta, fala, é uma vergonha mesmo, meu. Não fala besteira, hein, meu? Como fala besteira, hein? Se não, eu vou só dar uma dica, tá? Eu não devia, vou falar igual o professor Raimundo. Eu não devia, tá? Mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Se não existe mais profetas, então não existe a igreja. Porque Deus pôs na igreja. Se não tem profetas, não tem igreja. Não existe profeta, não existe igreja. Porque Deus pôs na igreja. Só para você pensar um pouquinho, tá? Você vê como você fala besteira. 1 Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus. Quem pôs? Deus. Aonde ele pôs? Na igreja. Tá claro ou não tá claro? Coríntios 12, 28. Deus pôs na igreja. O que ele pôs na igreja? Primeiramente apóstolos. Segundo lugar, profetas. Terceiro lugar, mestres. Tá claro ou não tá claro? Foi Deus que pôs, versão atualizada, estabeleceu na igreja, Efésios 1, 22, ele é o cabeça da igreja, a igreja é dele, a igreja não é sua. Ele pôs na igreja dele, e na igreja dele tem apóstolos, profetas e mestres. Problema seu se você não concorda ou não aceita isso. Tá claro ou não tá claro? Mas foi revelado a Paulo que Deus pôs na igreja. E ele é o cabeça da igreja. A igreja é dele. Quem sou eu para achar ruim? Quem sou eu para discordar? Quem sou eu para não crer? Quem sou eu? Quem sou eu se a igreja é dele? Bom, mas o que eu quero falar? Quarto item. Os que estiverem debaixo do apostolado entenderão a linguagem profética, a linguagem da Bíblia, a forma que Deus manifesta, se expressa. Quarta anotação. Os que estiverem debaixo do apostolado entenderão. Daniel 12, 10. Os ímpios não entenderão, os sábios entenderão. Entenderão o quê? Coríntios 12, 28. Que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas e mestres. Deus pôs, Deus estabeleceu na sua igreja. O que ele pôs na igreja? Apóstolos, profetas e mestres. Para quem crê na Bíblia, 1 Coríntios 12, verso 28. Deus pôs na sua igreja apóstolos, profetas e mestres. Então, se Deus fala de uma forma profética, e ele pôs na sua igreja apóstolos, profetas e mestres, logo a sua igreja tem uma linguagem profética. Está claro? O que diz o Salmo 1, verso 1? Bem-aventurados que não andam na roda de escarnecedores. Se você estiver na roda de maconheiro, você não vai ouvir isso nunca, e muito menos entender isso nunca. Se você participa de roda de escarnecedores, zombadores, você nunca vai ouvir isso e vai morrer sem entender. Por quê? Porque Deus pôs na sua igreja apóstolos, profetas e mestres. A igreja tem a linguagem profética, a linguagem de Deus, a palavra de Deus. Se você estiver fora da igreja, fora do apostolado, como é que você vai ouvir? Se não vai ouvir, não vai entender. Se não vai entender, não vai compreender. Está claro ou não está claro? Então, para ouvir e para entender, tem que estar na igreja. Ou fisicamente, ou aí onde você está, no YouTube e no Facebook, no nosso canal. Aí você vai ouvir e vai entender e compreender. Mas se você está no mundão fumando maconha, como é que você vai entender a mensagem profética de Deus? Vai nascer, vai crescer e vai morrer sem entender. É ou não é verdade? Quinta anotação.
Primeira anotação. É preciso entender e considerar que Deus fala de uma forma profética. Notou aí? Segunda anotação. Tudo isso aqui, anotação da mensagem de Ezequiel 28 que eu fiz. Preciso entender e compreender que Deus fala de uma forma profética. Segunda anotação. Deus usa um fato real para falar com o seu povo. E de geração em geração ele faz isso. Terceira anotação. É preciso entender a linguagem da Bíblia. A Bíblia não é, ô cara, oxe, e aí mano? Então você tem que entender a linguagem da Bíblia. A linguagem da Bíblia é uma linguagem profética. Você vai ter que estar assim com o Espírito Santo para você entender a linguagem da Bíblia, para entender a linguagem de Deus, que é uma linguagem profética. Está claro ou não está claro? Por isso que Gálatas 5,16, Paulo disse, andai no Espírito. Se você andar na carne, você não vai entender. Parece que tem uns pastores aí na carne, né? Porque não entende, né? Ah, escapou isso aí. Quarta anotação. Os que estiverem debaixo do apostolado entenderão, claro. Você não está em roda de escarnecedor, você está na igreja, você está debaixo do apostolado. Ou aqui, ou aí, você está debaixo do apostolado. Então, Daniel 12:10, os sábios entenderão. Entenderão o quê? Coríntios 12:28, que Deus pôs na igreja apóstolo, profeta e mestre. E a revelação, ela vem ou do apóstolo, ou do profeta, ou do mestre. Está claro? 1 Coríntios 12:28. Se Deus pôs na sua igreja apóstolos, profetas e mestres, e a linguagem de Deus, a forma de Deus falar é uma forma profética, se ele pôs apóstolo, profeta e mestre na sua igreja, então você vai receber a revelação como? Do nada, do além? Não. Você, ou vindo apóstolo, ou vindo profeta, ou vindo mestre. O apóstolo é o que tem a interpretação. O profeta tem a revelação. O mestre tem a unção de ensinar a palavra. Então Deus vai falar com você na igreja de uma forma profética, através do apóstolo, do profeta ou do mestre. Por isso que ele pôs na igreja apóstolo, profeta e mestre, para que você entenda a linguagem dele. Ficou claro? Então aplaude o Senhor. Quinta anotação, estou indo para o final. Quinta, são 5, eu fiz 5 anotações. Quinta anotação. Está vendo isso aqui? Isso aqui é uma Bíblia. Ó. Quinta anotação. Na Bíblia, Deus usa um acontecimento real, um momento da vida, ou no tempo, um momento no tempo. Aliás, se você for ler as cartas de Paulo, você vai ver muitas vezes Paulo citando coisas do passado. Paulo citando Oséias, Paulo citando Provérbios, Paulo citando Jeremias 33. Pô, Paulo estava muito longe de Jeremias. Paulo estava 800 anos depois de Jeremias. E você vai ler Paulo citando Jeremias, Hebreus 10, Paulo cita Jeremias. Você vai ler Romanos 9, Paulo cita Oséias. Então, quinta anotação que eu fiz. Na Bíblia, Deus usa um acontecimento real, um momento da vida ou no tempo, para falar com o seu povo. Isso explica Eclesiastes 1. O que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, se fará. Nada há de novo debaixo do céu. Eclesiastes 1:9. O que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, se fará. Não há nada de novo debaixo do céu. Então, a quinta anotação que eu fiz, Deus, na Bíblia, ele usa um acontecimento real, um momento da vida ou no tempo, para falar com o seu povo, através de parábolas, de analogias, de comparações. Ele acabou revelando Ezequiel 28, através de comparações, através de analogia. Não estou vendendo não, tá? Estou só te mostrando a revelação que foi registrada. Agora, se você desejar, você entra em contato, tá bom? E eu vou te enviar, tá? Só para os crentes. Se você é incrédulo, ímpio, vai se lascar para lá. Isso aqui é só para crente, hein? Só para crente. Não lido com ímpio
principalmente com o ímpio, eu não lido. Não lido com o ímpio. Se eu descobrir que é ímpio, eu tiro da minha vida. Se é uma ovelha que está na ignorância, eu dou a minha vida. Mas ímpio, bode, sai da minha aba, sai para lá. Não fica perto de mim não, hein? Quinta anotação. Na Bíblia, Deus usa um acontecimento real para falar com o seu povo através de parábolas, analogias e comparações. Por isso que Paulo escreveu 1 Coríntios 2. Abre aí que estou terminando em 3 minutos. 5 no máximo. Acho que não é 5 não, hein? Tem mais 3 versículos aqui. Uns 10 minutos, vai, uns 7 minutos. 1 Coríntios 2. Não lido com ímpio. Eu não negocio, eu não lido com ímpio. Na Bíblia, nenhum profeta se associava a ímpio. Ímpio para lá, justo para cá. Isso é Malaquias 3,18, tá? Depois você lê Malaquias 3,18. 1 Coríntios 2. Estou terminando, vamos ir para o final. 1 Coríntios 2. Aos invejosos, né, que me perseguem por aí, vai orar para ver se você acha lugar de arrependimento, porque Esaú não achou, tá? Aos invejosos, vai orar para ver se Deus te dá a revelação e o entendimento. Eu acho que ele não vai dar não, tá? Você já está fora do caminho, né? Eu acho que ele não vai dar não. Talvez nem adianta orar. 1 Coríntios 2, verso 13. Inveja é uma coisa da carne, né? Gálatas 5,19, não foi o que Paulo disse? Inveja é uma obra da carne, né? Nossa, sai de mim, inveja. Vai para lá, Satanás. Inveja da unção, né? Inveja da revelação. Inveja porque Deus fala comigo. Eu não preciso consultar homens, tá? Eu não preciso consultar homens. 1 Coríntios 2,13. 1 Coríntios 2,13. Olha o que Paulo disse. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Paulo está deixando claro, irmão. Não está? 1 Coríntios 2,13. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. Olha que maravilha. Disto o quê? Do que ele está falando? No verso 13. Disto o quê? Veja o verso 7. Olha o verso 7. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. É disso que ele está falando. Coríntios 2,7, ó. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Verso 13. Disto também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. Olhem para mim. Comparando coisas espirituais com espirituais. Ou em outras palavras, comparando Ezequiel 28 com Gênesis 2 com Apocalipse 12. Foi o que eu fiz na primeira parte sobre o rei de Tiro. O que eu fiz? Comparei Coríntios 2,13 coisas. Deus usou o rei de Tiro para 1 Coríntios 2,13. Ou seja, para comparar coisas espirituais com espirituais. Agora, se você for na letra, irmão, você não vai morrer sem me entender. Então, o que você deve fazer? Não consultar o homem, mas ouvir a pregação, comparando na Bíblia o texto que está sendo lido, pregado, ensinado, e consultar o Espírito Santo. A maioria nem precisa consultar. A maioria não precisa. Por quê? Porque, como Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a maioria nem precisa consultar. Ao ouvir, o Espírito já vai testificando. Não foi assim que a senhora? Só já foi ouvindo, já foi dando aquela alegria, já foi entendendo. Não precisa nem perguntar, não precisa nem buscar. Porque um fala pelo Espírito, o outro ouve pelo Espírito, o Espírito testifica. Está claro ou não está claro? Para nós terminar, 1 Coríntios 2,14. Só mais 2 versículos. Hoje é a segunda parte, a conclusão do tema, o rei de Tiro, Adão e Lúcifer. A quinta anotação que eu fiz, a quinta.
Na Bíblia, Deus usa um acontecimento real, por exemplo, o rei de Tiro, para falar com o seu povo, através de parábolas, de analogias e comparações. Esse é o maior motivo porque não precisa ter uma outra Bíblia. Por que não precisa ter uma outra Bíblia? Porque a história se repete. E o que Deus faz? Ele pega uma história lá de Gênesis, de Êxodo, de Números, de Salmo, de Daniel. Ele pega uma história real lá do passado, transforma para os dias de hoje, de um modo profético, e como Deus pôs na sua igreja apóstolos, profetas e mestres, é revelado na igreja, e Daniel 12:10, os sábios entenderão. Tudo se encaixa. Você percebe que tudo se encaixa? Percebe que tudo se encaixa? Eu só vim aqui nessa segunda parte te mostrar, te explicar como que Deus se manifesta. Ou como também Ele se manifesta. Porque não é a única forma. Efésios 3 fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. É claro que não é só dessa forma que Ele faz. Paulo disse em Efésios 3:20 que ele é poderoso para fazer, para se manifestar infinitamente além daquilo que pedimos e pensamos. Nós nunca vamos saber tudo sobre o agir de Deus. Mas é preciso discernir o agir de Deus. Salva de palmas a ele. 1 Coríntios 2:14 para terminar. 1 Coríntios, estou no meu tempo ainda, tenho aí mais uns 3, 4 minutos. 1 Coríntios 2:14. O que Paulo diz? 1 Coríntios 2:14. Paulo disse assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, para ele parece loucura. Quer falar que é heresia? Pode falar o que você quiser. Em nós, que já recebemos a revelação, bate e cai por terra. Bate e cai para trás. Por quê? Você pode falar o que você quiser. O que para você pode ser heresia, para nós é rema. É revelação dessa palavra aqui, ó, que agora está registrado em nossos corações e registrado para as gerações futuras. Quem pode falar glória a Deus? Então, 1 Coríntios 2:14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura. Teve um que falou assim, lá em Ezequiel 27, eu não estou falando sobre Ezequiel 27, tá? Vim falar sobre Ezequiel 28. Se um dia Deus quiser que eu fale sobre Ezequiel 27, então eu vou falar sobre Ezequiel 27. Tá claro? Tá claro ou não tá claro? Você trabalha na Toyota. Você trabalha na Toyota, fazendo o carro da Toyota. E lá dentro da Toyota, você vai falar assim, não, sabe o que é? É com o carro da Volkswagen. Quando eu trabalhar na Volkswagen, então eu falo do carro da Volkswagen. Tá? Por enquanto eu trabalho na Toyota. Então tem que falar do carro da Toyota. Eu tenho que representar a Toyota. Você não entendeu? Quando Deus quiser que fale sobre Ezequiel 27, eu vou falar sobre Ezequiel 27. Simples assim. Você percebeu que em nenhum momento eu falei de Ezequiel 27? Acho que é fácil perceber isso, né? Eu estava lendo o capítulo de Ezequiel 28. Sai da minha aba, sai para lá, né? Ô, meu. 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las. Interessante, hein? Verso 14. Não compreende e não entende. Alô? Não compreende e não entende. Eu pregando quarta-feira aqui e um corneteiro falando besteira aí no YouTube. Porque não compreende e não entende. Porque é homem natural. Para mim não tem problema nenhum. Daniel 12:10. Os sábios entenderão. Os sábios entenderão. Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura. Não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Mas está na carne. Como é que vai discernir espiritualmente se está na carne?
Tem como? Verso 15 para terminar. 1 Coríntios 2,15. Mas o que é espiritual, Paulo diz, discerne bem a tudo. Eu entendi o que o apóstolo falou de Ezequiel 28. Ele fez uma analogia da história do rei de Tiro. Eu fiz usado por Deus, isso não vem de mim, não é mérito meu, não é sabedoria minha. Foi um mover, foi uma revelação. Por isso que eu disse que nunca mais vou pregar sobre Ezequiel 28, porque já está gravado. Está gravado, está filmado, está registrado. O que foi pregado lá está gravado. A unção está lá, a revelação está lá. Eu não vou mexer naquilo lá. Não vou mexer. Eu queria entender. Tó o link da mensagem, ouve aí. Eu queria... Está aqui o link, está gravado, está filmado pro resto da vida. Está entendendo? A unção daquela pregação está lá dentro da mensagem. A revelação está lá naquela mensagem. Só está me entendendo, irmã? Está lá, a unção está lá. Eu não vou mais falar fora da unção. Eu não vou falar fora da unção. Não vou falar fora. É que eu queria que você me explicasse. Vai lá ouvir a pregação. Vai lá ouvir o que o Espírito Santo falou. Não sou eu que te explico. João 16,13. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Você vem em mim, mas não sou eu. É o Espírito Santo. Você tem que ir no Espírito Santo. Pastor, eu ouvi a mensagem. Tem gente que ouve a mensagem e fala assim, eu queria que você me explicasse. Mas eu já não expliquei. Pô, 1h30 explicando, você quer que eu explique mais o quê? Já expliquei 1h30. Então não é em mim que você tem que ir, é no Espírito Santo. João 14,26. O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. E ele habita em você. Então você ouve, acompanha na Bíblia e vai nele. Ele vai te explicar João 16,13 e João 14,26. Está claro ou não está claro? Nossa, pastor, como você é sem educação. Não é ser sem educação não, irmão. Paulo já morreu, como é que eu vou em Paulo? Alô, Paulo? Paulo, oi, é que eu queria que você me explicasse Coríntios 2,13. Não tem como Paulo explicar, Paulo já foi embora, Paulo morreu. Então eu leio 1 Coríntios 2,13, o Espírito Santo que habita em mim, que me ensina, que me guia. Está claro ou não está claro? Ou você acha que eu fui falar com Ezequiel? Para que eu pregasse Ezequiel 28? Não. Consultei o Espírito Santo sobre Ezequiel 28 e ele me revelou. E agora está aqui a revelação. Eu não fui falar com Ezequiel, fui falar com o Espírito Santo, como eu não fui falar com Paulo. O Espírito Santo testificou, confirmou e revelou o que Paulo está falando aqui. Para terminar, 1 Coríntios 2,15. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Vê que eu não sou confundido. Tem gente que tem canal no YouTube só para me perseguir. Só para perseguir, só para lutar contra. Ou por inveja, como Paulo disse em Filipenses 1,15. Só para relutar, para combater, para debater. Não sei o que você ganha com isso. Deve ser medo, né? Só pode ser medo, né? Porque eu sou pedra no sapato de muitos por aí, né? Só pode ser medo. Mas tem medo do quê, hein? Você tem medo das ovelhas de Jesus, que não são suas? Você tem medo das ovelhas de Jesus vir para o MGA? Só vou te lembrar que as ovelhas não são suas, tá? As ovelhas é do bom pastor, Jesus. Coríntios 2, 14 e 15, para terminar em 30 segundos. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O Espírito Santo está mandando falar uma coisa, eu vou ter que falar. Você viu um velhinho louco que apareceu aí no YouTube falando mal de mim? Um velhinho louco, cabeludo, só pode ser louco, né? Que não é certo, né? Além de ser um falso profeta, é um louco. Quando você entra no YouTube, você vai encontrar um velhinho louco falando mal de mim lá. Não, só pode ser louco. Uma pessoa normal não faz isso. Não tem educação, né? Não tem ética. Então só pode ser louco, não pode ser normal, né? Cuidado com os falsos profetas, tá? O Espírito Santo é que testifica, tá? É o Espírito Santo, Romanos 8,16. É o Espírito Santo que testifica. Cuidado com esse velhinho louco que tá aí no YouTube, tá? Um velhinho cabeludinho assim, né? Lelé, hein? Que lelé da cuca. Para não falar que é um filho da perdição. Para não falar que é um bode filho da perdição, eu vou chamar ele de velhinho louco, tá? Para não falar que é um filho da perdição. 1 Coríntios 2,14 para terminar. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. Não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente.
Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Que a palavra rema e a palavra logos, escrita, te seja revelada para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, confirmado pelo Espírito Santo, ao povo santo, eleito, escolhido e predestinado de Deus. Como Paulo disse, o Senhor conhece os que são seus. Quanto ao verdadeiro entendimento, o profeta diz que nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Graça e paz em nome de Jesus Cristo. Anjos em seu favor e até domingo. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Os sábios entenderão.